Por mais que o Paulo Brax tenha informado, né, naquela oportunidade que chegaria um jogador, que as pessoas não... que não era de primeira necessidade do Atlético, e etc e tal. Veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diria o filósofo. Ninguém tá dizendo aqui que o Biel não tenha qualidade, tá? Como o Dudu também tem, todo mundo sabe. Ninguém tá dizendo que não tenha qualidade. O que nós estamos dizendo é, quais são suas prioridades? Você quer casar ou comprar uma bike, né? Nesse caso, o Atlético precisava casar com 2 volantes. E comprou uma bike, entendeu? Ué. É isso, é o Augusto Então, Carrara. mas vocês vão começar... Não, nós estamos ponderando, em cima do fato, mais uma vez. Em cima do fato. Exatamente. É meio louco isso, cara. E chega pra uma posição, bom dia, HG, Breno, Elton, todos que estão aqui conosco. Quando você para pensar que o Atlético contratou, né, o seu quarto homem de lado de campo, e aí eu não coloco o Rony nessa conta, porque pra mim o Rony é pra atuar como segundo atacante, às vezes até na referência como fez no jogo contra o Bucaramanga. A gente tá falando de Coelho, Júnior Santos, estamos falando também agora Dudu. do Biel e do Dudu, isso. Então, não tem problema você ter essas opções. Mas quando seu meio campo grita, né? Nossa, o meio campo grita demais. Cara, e tá gritando já são mais... Você põe aonde nessa aí? O Bernard eu coloco como meia. Até porque foi o que ele se transformou, entendeu, Breno? Não o considero como jogador de lado de campo. Nessa volta, o Bernard de 2013, sim, era um jogador de lado de campo. Apesar que ele, em alguns momentos, principalmente com o Milito, ele tenha levantado a bandeira de jogar aberto, né, pelo lado esquerdo. Mas até porque o esquema do Milito, né, aquele 3-4-3, acabava favorecendo, né, esse discurso do Bernard, né? Já vi que nós vamos começar quente hoje o programa. Bom dia a todos. Bom dia. Olha só, o HG e amigos, todo mundo aqui conhece muito bem o Cuca, né? Claro que o Biel chegou, mas é óbvio que tem um volante já pronto para chegar no Atlético, porque o Cuca não admitiria, pela necessidade que ele tem do volante, você contratar um atacante e não contratar um volante. Alguém acredita nisso? Que chegaria pro Cuca e falar, o Cuca tá lá, tem mais de 3 meses falando, eu quero um volante. Aí o Brax fala assim, beleza, Cuca, deixa eu te falar, nós vamos contratar um atacante. Ô, Breno, eu acho que ele admitiria. Ô, Breno, eu acho que o Cuca já tem admitido coisas que ele não Valor, pensou mas que teria que se admitir, tá? Mas essa aí nessa passagem do Atlético. Mas essa assim. pelo que a gente conhece. Mas ele comprou. Ele comprou a ideia. Aqui, o Biel veio, beleza. Mas isso eu posso falar aqui, cara. Vai chegar o volante. Não, vai chegar. Informação, vocês já deram. O único problema do Atlético chama-se o time da coisa. Perfeito. Entendeu? Porque era pra ter anunciado primeiro o volante, depois o Biel, pra você não, pra até fugir dessas piadinhas, de, por exemplo, o Biel chegou pra ser improvisado como volante. Entendeu? E aí eu acho que falta alguma coisa dentro do Atlético, né? Alguém pra poder chegar lá e falar, peraí um pouquinho, né? Porque hoje até um torcedor na minha live de 6h30 da manhã, pra quem não segue, canal do YouTube, Breno, fazer uma live às 6h30 da manhã. Pra você fazer uma live às 6h30 da manhã, você acorda que horas? 5h50. O problema não é esse, o problema é ir dormir 2h30 da manhã, como eu faço. Né? Eu tô tentando dormir mais cedo, meia-noite. Mas olha só, um torcedor virou e falou assim, pois é, mas peraí, o Cuca negou que o Biel ia chegar e o Biel na entrevista virou e falou que o Cuca ligou pra ele. Como é que pode? Ô, gente, Faz o parte, Cuca, né? é lógico, o Cuca fez de bobo, né? Mas por que ele fez de bobo ali? Talvez porque ele não tinha autorização do Atlético pra falar, mas talvez até porque ele fica sem jeito, né? Eu tô cobrando tanto um volante Aí eu vou chegar aqui fazendo a transação da negociação do atacante. Pra evitar concorrência também, né? Mas eu falo assim, cara, olha que coisa mais fora de sentido, né? Até na hora do time de uma negociação, o Atlético tinha que priorizar, anunciar primeiro o volante. O Biel tá vindo, mas, pô, acelera o volante. E aí nós vamos entrar, talvez, na seara aí do Danilo Barbosa. O HG, o Atlético teve 1 mês pra se preparar pro jogo contra o Flamengo. E vou ser sincero pra você, nós vamos jogar contra o Flamengo improvisados. Porque se contratar o Danilo Barbosa, ele não pode jogar contra o Flamengo. Não pode jogar a Copa do Brasil. Ele não pode jogar contra o Brasil. Quer dizer, você vai contratar um volante pra jogar um jogo importantíssimo. Olha pra você, isso me preocupa como o atleta tá lidando com a Copa do Brasil. É o Flamengo. Você teve 1 mês pra preparar o time, pra você contratar. O Cuca tá gritando pra um volante. E aí no jogo contra o Flamengo vai continuar improvisando o Alan Franco. Ô, gente, parece que não estão levando o negócio a sério. Né? Não pode. Então traz 2. Traz um pra jogar pela Copa do Brasil e traz outro. Pode ser até que isso vai acontecer, não mas sei. Mas essa era a necessidade. Quando a gente falava a respeito dessas contratações, a gente citava que por exemplo, eu era do lado de contratar um volante e um meio armador. O Valu e o Everton falaram, não, tem que contratar, são 2 volantes. 2 volantes, os 2 falaram isso. Eu que fui pro lado do meio campista e de um volante. Mas hoje, vendo a necessidade, a extrema necessidade que o Atlético tem, o Atlético tinha mesmo que contratar 2 volantes. E lembrando, o Cuca, quando ele começa a pedir as contratações, ele falava em 4 nomes, depois baixou pra 3. Foi pra 2 e agora ele já tá aceitando um que é um volante, mas veio o Biel, né? E então já são 2 possíveis contratações. Falando a respeito do Biel, né? O torcedor aí que não lembra, ele teve 2 boas temporadas jogando pelo Bahia, né? 2023 e 2024. 47 jogos em 2024, com 6 gols e 10 assistências. Em 2023 foram 48 jogos, com 11 assistências, 11 gols e 7 assistências. Então, se ele teve 2 boas temporadas jogando pelo Bahia, ele sai do Bahia na atual temporada, foi vendido pelo valor de aproximadamente 8 milhões de euros na época, dava 48 milhões de reais, e agora ele vem com os valores fixados, né, desse empréstimo, né, o Atlético tem 1 ano aí com o Biel ao fim
desse contrato de 1 ano, ele atingindo as metas, o Atlético teria a obrigatoriedade de pagar 7 milhões de euros, que hoje daria 40 e... Eu anotei aqui em algum lugar. 46 milhões. Isso, 46 milhões de reais. Não é isso. As metas, ô Elton, não sei se você conseguiu chegar até essas metas. Não, Tá. não. Você chegou, Breno? Não, envolve, não sei o número, Número de Número de jogos, titularidade. Envolve... minutagem, essas coisas. Tá, é tudo voltar. É porque assim, existem metas que envolvem questões em que o jogador precisa de alcançar individualmente. Eu quero saber se, caso você. Meta coletiva. Isso, tipo assim, o Atlético, por exemplo, se classificar a Libertadores 2026. Tem que saber não, mesmo. perfeito. Tem que saber mesmo. O fato é que quando o Cuca foi perguntado no final de semana sobre a questão do Biel, o Galante, você estava lá na coletiva e ele disse que não estava sabendo de nada, né? Ele não estava sabendo de nada, que tinha sido contratado, ele não foi comunicado para contratar o jogador. Não. Veja bem, eu fiz uma segunda pergunta. Ou ele não foi perguntado se queria o jogador. Não. Perguntaram pra ele se ele sabia da contratação, se estava definido. E ele falou que não sabia de nada porque ele não queria falar do assunto, porque ele não tinha autorização pra falar, né? Inclusive a cara que o Vitor fez na hora, porque o Vitor tava na frente dele, né? Uhum. É mais ou menos assim, ele olha pro Vitor, se o Vitor faz assim, né, aquele olharzinho assim, dá aquela piscadinha, né? Ele fala, não, eu já até conversei com ele, tá tudo certo, tal. Mas como o Vitor fez uma cara... De né, assustado? De assustado, e uma cara tipo assim, de não tava de bons amigos, aí o que ele fez? Ele falou, não sei, ponto, não vou entrar nessa seara, não tô sabendo de nada. Aí o Biel fala que ligou, quer dizer, ele sabia. Lógico que sabia. Né? Só que eu acho que foi pego de surpresa, não tava esperando que isso vazasse. O Danilo Barbosa, você sabe se foi um pedido do Cuca? Não sei se foi pedido do Cuca. Isso eu não sei. Agora, entra nessa outra situação, né, cara? Você vai contratar um cara às vésperas de uma Copa do Brasil que não pode jogar a Copa do Brasil. O Atlético repetindo o filme do ano passado. O ano passado também ele contrata jogadores que não podiam jogar a Copa do Brasil. O caso do Daverson. O Fausto Vera. O Daverson e o Fausto Vera foram contratados sem poder jogar a Copa do Brasil. E assim, é o primor, são primores de jogadores, mas fizeram falta. Ajudariam. Principalmente quando você viu o que o Daverson fez na Copa Libertadores. Ele poderia ter ajudado no jogo contra o Flamengo, por exemplo, mas o Atlético teve aquela palavra de novo. Teve um planejamento ruim, Everton. Eu tô perguntando tudo isso porque é o seguinte, cara. Eu sei que não tem dinheiro, eu sei que a dificuldade financeira tá aí, aberta, demonstrada a todos. Mas de uma incapacidade de organização para buscar jogador no mercado. Não, mas não tem dinheiro, tem que ser negócio de ocasião. Mas só tinha o Danilo Barbosa, que não pode jogar, por exemplo, Copa do Brasil. E outra coisa, por que tanta demora para resolver o problema, cara? Por que tanta demora? Olha o tempo que tem que o Cuca tá pedindo. Por que tanta demora? Por que os jogadores que pedem pra sair saem tão rápido? E por que os jogadores que precisam sair não saem? Isso. Eu não consigo entender, sabe? O Batalha tá fazendo falta, será, pro Atlético? Nossa Senhora. Nossa. Será que ajudaria? E outra coisa, será que ainda não vou julgar antes de chegar, mas será que ele vai resolver o problema? Porque eu tava vendo a relação, chamou muita atenção, 14 jogos só na temporada. Eu fui analisar pra ver se é alguma questão de lesão, alguma coisa. Não é questão de lesão. É porque ele é reserva mesmo do Botafogo. Teve jogos que ele sequer foi relacionado. Teve jogos, por exemplo, que ele ficou no banco e não entrou. Mas curiosamente, o último jogo dele é o principal do Botafogo na temporada, que foi contra o Palmeiras no Mundial. Mas é porque eu acho que tinha alguém que tava suspenso. Sim. Foi o Gregory, se eu não me engano. Foi o Gregory, Gregory tava suspenso. Foi suspenso. Mas antes disso, ele tinha jogado só 4 minutos no Mundial, né? E os outros 2 jogos ele ficou no banco e não entrou. Então, assim... ele era reserva do Gregory e do Marlon Freitas, né? Até porque pelo que jogavam os dois. E não foi relacionado para alguns jogos. Então, será que realmente ele vai chegar e vai resolver? É mais uma aposta. Resolver, eu acho que tem que ser o coletivo, né? Acho que o Atlético, no atual momento, o futebol que tem jogado, tô pegando aí a volta, o jogo contra o Bahia até foi um jogo ok, mas o Caramanga e Palmeiras achei jogos muito ruins, é o coletivo. Eu acho que hoje, né, no ataque tem o Hulk, que tá arrastando todo mundo, essa que é a verdade. A gente não pode esperar, eu pelo menos não vou esperar que chegue um volante e que resolva o problema do meio campo. Primeiro eu acho que o Cuca tem que reorganizar esse meio campo e esse time num todo, e eu acho que o Danilo Barbosa, de longe mesmo, ajuda demais o Atlético. É um jogador que eu particularmente gosto. Evidente que está sem o ritmo de jogo, mas não tem jeito, ele vai ter que pegar, ele sem o ritmo de jogo, tá? Ele seria o melhor volante do Atlético, essa que é a verdade, na minha ótica. Porque não tem. Não, mas é porque eu acho ele realmente bom jogador, Breno. Aí não é o caso de... o caso do Danilo Barbosa, pra mim, não é o caso do... o Fausto Vera, se quiser jogar, joga. O caso do Fausto Vera é porque não tem. O Danilo Barbosa, eu acho que é um jogador experiente, vencedor no Botafogo, tem boas leituras da posição. Repito, a gente não pode esperar que, agora tem volante. Ele vai resolver sozinho os problemas do meio campo do Atlético. Não vai resolver, mas eu acho que é um jogador de longe que tem capacidade de chegar, assumir e aí sim trazer um pouco mais de proteção, um pouco mais de saída de bola, né? Pro Lianco não precisar de ficar correndo 40, 50 metros e arrastar essa bola até o ataque. Sabe o que me preocupa, HG? Antes da parada aqui,
eu acho que todo mundo aqui tinha uma conclusão em relação ao Atlético. Todo mundo imaginava que na volta ia voltar como? Melhor ou pior? Melhor. Eu tinha expectativa de melhor. Melhor, mas descansado. Não é? A minha preocupação era muito física. E que o Atlético ia ter um mês pra se e me programar, espantou. Se organizar. né? Aí volta, jogou contra o Bahia, perdeu. E foi um jogo mais ou menos. Jogou contra o Bucaramanga, ganhou, mas ganhou no sufoco, jogando mal. Foi horrível, né? Jogou contra o Palmeiras, jogou mal e merecia ter perdido demais. E aí, você vê o planejamento, continua sem um volante. Você vai jogar contra o Palmeiras, contra o Flamengo na Copa do Brasil sem um volante. E se não mudar, sem o Dudu, que foi o reforço. Você ainda corre risco de jogar contra o Flamengo sem um dos reforços que você contratou para isso, para a Copa do Brasil. Cara, então eu não sei se é só dentro do campo, não. A questão também dos jogadores, da motivação do elenco, do conjunto, de tudo. Porque eu vejo um time do Atlético, assim, meio desanimado, sabe? Eu não sei, eu acho que a coisa anímica Parece também... que não tem unidade, assim. Não eu vejo acho pessoas... claro, né? De fora a gente tá olhando. Eu não vejo pessoas se comovendo como deveriam se comover com o esforço do Hulk, por exemplo. Não, peraí. Olha o que o cara tá fazendo. Velho. Olha o que esse cara tá fazendo. Eu vou encostar... Ei, Hulk. O Scarpa, por exemplo. Ei, Hulk, vamos jogar? Vamos. Ei, time. Cara, eu vejo o Hulk muito solitário neste momento, juntamente com... Aí são pontas, né? O cara que poderia ajudá-lo tá lá na defesa. Gente... eu repito, eu assisti o VT do Atlético 00:30 de domingo pra 1:30 de segunda-feira. Cara, não tem jeito, o Lianco tá muito exposto. O time. E ali, além de. É porque não tem um primeiro volante, tá? Hoje, tá? Com a organização que o Atlético tem, você pode trazer o Danilo Barbosa, você podia trazer o Gregory. Eu tô falando aqui, você podia trazer o Richard Rios. Posso fazer uma pergunta? Vamos supor, pode, só completar, por favor, Kleber. Você podia trazer qualquer primeiro volante que você... O André, que foi do Fluminense. Hoje, qualquer primeiro volante no Atlético, a organização tática estaria exposto. O Cuca precisa de reorganizar, na minha opinião, parar com essas perseguições individuais que o Atlético tem e marcar por zona. Pode falar, Gagê. Os jogadores perderam respeito? Não, eu Não. não consigo. Pela instituição, Não. pelo Cuca? Não, Os eu jogadores não... estão comprando as ideias do Cuca? Não. Então... Aí é outra coisa. Estão correndo pelo técnico também? Então, aí você já tá mudando Eu fiz 3 perguntas, na verdade, disse que ia fazer só uma. Fiz 3. Isso. Porque o respeito à instituição eles não vão perder nunca. Nenhum jogador tá acima de uma instituição. Estão comprando as ideias do treinador? Mas aí que pode estar o assunto. O assunto pode estar nesse aí. Porque quando a gente pega e fala que o Cuca também poderia estar tirando o melhor de cada um dos atletas, pode ser que os atletas não estão comprando a ideia que o Cuca tem colocado para pegar e fazer esses caras jogar um pouco mais. Os caras não estão entendendo o que o Cuca quer passar ou o que o Cuca pede, e aí acontece isso que o Valu falou. Eu concordo plenamente com ele. Hoje, nesse time, por exemplo, se você pegasse... Vamos lá, o Richard Rios saiu agora como um grande valor de venda pro Benfica, um volante que matou a pau na Copa do Mundo de Clubes. Se você pegasse o Richard Rios no jogo contra o Palmeiras e colocasse ele no meio campo do Atlético, nada ele faria. É porque os movimentos do time inteiro não conseguem concatenar as boas ideias. Eu detesto fazer isso, eu já fiz isso outras vezes e vou pedir desculpa por fazer novamente. É comparar o que o Cruzeiro faz de forma coletiva com o que o Atlético tenta fazer. O Atlético está 1 milhão de anos-luz do que o Cruzeiro faz coletivamente. E o futebol hoje, cada vez mais, o coletivo precisa funcionar. Às vezes você não tem o elenco estrelado, o elenco gigantesco, como o Flamengo, por exemplo, mas você tem uma coletividade tão boa que você faz seu futebol superar aquele grupo muito bom. E hoje o Atlético não tem nenhuma das duas situações. Ele não tem um super elenco, tem um bom elenco, um elenco legal que forma um time de 11, mas não tem um coletivo que, hora nenhuma, consegue fazer as fases do campo funcionar para um objetivo, que é o gol. Eu acho que é um conjunto de fatores, porque é o seguinte, para dar certo, a gente pode não saber de tudo, as coisas darem certo, mas para dar errado é fácil demais de apontar. Porque eu entendo que quando presta atenção, quando o Gabriel Menino foi sair de campo, ele sai de campo meio chateado no jogo e ele passa ao lado de um dos jogadores do Palmeiras e fala alguma coisa no ouvido do cara, põe a mão na boca. Eu fico muito curioso para saber o que foi dito do ali. Lateral do Jai, né? Eu fico muito curioso para saber o que foi dito ali. Porque é o seguinte, os caras que viveram essa estada no Palmeiras, lá eles viviam o profissionalismo de cabo a rabo, né? Era tudo muito profissional. Então, o que ele encontra num clube como o Palmeiras é diferente do que ele encontra aqui. Mas está dizendo que o Atlético não é profissional, o Atlético não tem sido, em vários aspectos. Mas o que me incomoda muito é o abandono. O abandono me incomoda. Porque um clube que tem seu presidente presente, eu estou falando um clube associativo, que tem um presidente presente, preocupado com a instituição, preocupado com o clima interno, com o trabalho que é feito, isso faz um efeito, que cumpre com as obrigações, enfim. Quando você tem uma SAF e tem essa ausência, né?
os donos não vão lá, eles não encaram os jogadores. Uma SAF que foi vendida como a SAF de grandes atleticanos, né, Sim, Gajé? A gente sim, tem que lembrar. acima de tudo é importante destacar, não é? Não é o Textor, que é um Isso, aventureiro de perfeito. mercado que comprou um clube, né? Nós estamos falando de torcedores. Então, quando esse clube, quando os donos não aparecem, não encaram os jogadores, né? Aliás, o Tiger me perguntou aqui, num momento como esse, por onde anda o Brax. O Brax, a informação que recebi ontem, é que está fazendo curso da UEFA. Foi isso, e só pra deixar claro. O timing também não me parece Mas mais aí eu importante. tive a informação que foi algo que quando ele entrou para o Atlético, ele já tinha comunicado ao Atlético e já tinha sido acordado que nessas datas ele estaria ausente. Mas Então, o existe uma Atlético coisa que acordou. chama mudança de rota, Não, eu sim, acho, pra mim. mas eu só sabe, tô Breno? querendo Sim, dizer sim. Prioridades pra mim. Claro, concordo plenamente com todo mundo. Só tô passando a informação que o Tá, não, Atlético tem. sabia. Não vou matar o mensageiro, né, irmão? O Atlético sabia disso e concordou, né, em liberá-lo nessas datas. Eu entendo, mas estou com os colegas. Eu acho que pode se mudar. Prioridades, né? O Atlético vive um momento muito difícil. Pareceu um incêndio, meu amigo. Então, E desculpa. outra coisa, Precisa ser a parte. quando os donos Fica pra uma próxima. Quando os donos indicam um cara para ser CEO de futebol do Atlético, ele precisa estar mais do que nunca presente num momento como esse que o Atlético está passando. Porque se os donos não vêm para encarar os atletas e resolver os problemas, ou pelo menos apontar uma data para, esse CEO tem que estar presente. CSO. Como é que chama? CSO. Vocês estão de sacanagem comigo. CEO é o- Falou é o- comigo, CEO, CSO. é o Bruno Musso. É briefing, eu fico- brainstorm. eu e fico quando mete uma louco. que nem é inglesada, mas mete uma devolutiva. Estou aqui, Elton, CSO. te enviando esse e-mail, espero uma devolutiva. Vocês estão de sacanagem Eu nem sei que né? palavra é essa. Pois é. Eu fico Então, louco. então eu fico louco também. Porque tá tudo bem, tava no cronograma, maravilha, cara. Prioridade para você fazer o curso da UEFA, maravilha. Aí entregam, fica na mão do Vitor. Tava lá E a sozinho, gente sabe da incapacidade do Vitor para gerir exatamente esse processo que ele ocupa o cargo para gerir. Se ele fosse muito bom, o Brax não teria vindo. Então eu reconheço a importância do Vitor na história do Atlético, mas para o cargo que ele ocupa, ele é incapaz. Né? Convenhamos. E tem gente do Atlético que já me falou que ele é incapaz. Inclusive já pensaram até em trocar. Tá? E não foi uma pessoa só do Atlético que me falou isso não. Mas tudo bem. Aí você olha para tudo isso, vem a incapacidade do Cuca de organizar o time. Porque está se mostrando incapaz. Mas ele está se mostrando incapaz porque a coisa parte lá de cima. Não entregam para ele desde janeiro que ele está pedindo. Então ele fica incapaz. Mas mesmo assim ele não teria que fazer o time, transformar o time num time mais organizado. Não, ele tem obrigação de fazer. O bom treinador e que conhece o clube como poucos, e que conhece esse elenco de cabo a rabo, ele tem obrigação de fazer mais. O Atlético é uma zona, uma bagunça. Conhece de futebol como ele conhece. E quando eu vejo alguns jogadores em campo, eu penso que tem muito da culpa dos donos, de CFO e CSO e o cacete e do Vitor, muito do Cuca, mas muito dos jogadores Também, porque também, a preguiça de também. alguns em campo Perfeito. é um negócio Então que, tem o que quê? é desmoralizante, cara. Tem culpa pra todo mundo. Tem culpa todo mundo. São muitas Tem culpa pra desconexões, todo né? mundo. E Exatamente. isso tudo vai vir de acordo com o que o Elton sempre fala aqui de planejamento, sabe por quê? Hoje um torcedor levantou pra mim assim, o Atlético devia fazer o que o Cruzeiro fez. Deixar os medalhões de lado. Aí eu falei, beleza. Mas sabe por que o Cruzeiro fez isso? não foi Porque só ele isso. Não é tinha- bem- não é bem assim, Mas é. calma. O Cruzeiro fez primeiro pelo seguinte, porque ele tinha peça pra poder fazer. O Atlético nem isso tem. Você vai tirar o Scarpa, você vai colocar quem? Quem? Você vai tirar o Arana não tá bem. Você vai colocar quem? Você tem um menino de 16 anos pra você colocar igual o Cruzeiro fez? Né? E fala assim que o Marlon, você vai estar afastado aqui. Não tem. Então hoje a questão é a seguinte, existe também um comodismo dos jogadores do Atlético, que o Scarpa sabe o seguinte, se ele não jogar, Não tem ninguém, não tem pô. ninguém. E se tá ruim com ele, vai ficar pior Pior com sem- ele. sem ele. Entendeu? Não, beleza. Ele vai colocar o Bernard aí. A torcida do Atlético tá aguentando o Bernard. Então, cara, ainda tem erro de planejamento, não tem peças no elenco. E outra, beleza, vai surgir um menino da base que vai poder tirar o sono de algum titular do Atlético? Como, gente? A base do Atlético é pra segunda divisão. Então, tudo Ô, ferrado. Breno, é só a gente lembrar que no jogo contra o Bucaramanga, o Atlético terá só um volante. Só um volante. E não é a questão de, primeiro volante, segundo volante. Não, o Atlético terá um volante. Um volante. Que é o Gabriel Menino. Somente ele. Que, Só. aliás, Só. aliás, Joga nada. antes do jogo, precisa viu, muito Gabriel Menino? mais. Antes do jogo aqui na sexta-feira, eu falei que antes de colocar o Gabriel Menino em campo, dá um choque nele. Brinquei na sexta-feira aqui. Dá um choque nele. Porque a Palmolice tá um negócio tão medonho, o Gabriel Menino. Você tá mais pra Gabriel ancião do que pra menino, cara. Porque a sua falta de interesse no jogo é um negócio bizarro. O que atenua suas atuações do Scarpa. Aliás, o Scarpa me disseram que ele foi um dos, se não o que notificou o clube aí, com esse negócio dos atrasos e tal. Eu acho que esses caras, todos eles, sabe? Com todos os problemas que o Atlético enfrenta, esses caras deveriam, no final da temporada, procurar a direção do clube. Se não estão afim, veja bem, eu aponto aqui, critico muito os donos da SAF, tudo que está acontecendo no Atlético. Mas esses caras que estão desinteressados, procurem o clube no final da temporada e peçam para sair, porque todo mundo que pede para sair, o Atlético libera rápido. Se não está afim de ficar passando por esses problemas e tal, o que eu não entendo é que tem jogador muito interessado que está vivendo os mesmos problemas, mas o problema chega diferente para cada um, né? Isso.
Você absorve um atraso de pagamento de um jeito, eu de outro, o Valu de outro, o Galante de outro. Sim, isso é pessoal. A desorganização do clube, você recebe de um jeito, eu de outro. Mas eu vejo o Hulk em campo, eu vejo o Lianco em campo, eu vejo o Rubens, eu via o Rubens em campo, o Alan Franco em campo, até o Caio Paulista. Eu vejo o Igor Gomes em campo. O Alonso. O próprio Alonso, Panda. Eu vejo esses caras em campo e eles entregam, cara, eles não roubam. Eu acho que o Atlético precisa até de falar no coletivo pra todos. Beleza, quem quiser sair no final do ano, saia, mas eles têm que lembrar que eles têm um compromisso pelo menos até dezembro, tá? E eu acho que talvez... Aí é hombridade, né, Valor? E infelizmente pro Atlético, não existe uma figura, na minha opinião, melhor do que o Cuca. Aí é onde eu falo, né? Muitas responsabilidades, além da conta, estão caindo no colo do Cuca, como estão caindo dentro do campo no colo do Hulk. Deveria ser uma unidade o departamento de futebol, com Brax, Vitor e com auxílio do Cuca, mas eu não vejo outra medida. Senão o Cuca, além de ter que organizar melhor o Atlético dentro de campo, conversar com cada jogador de maneira individual. Olha, eu preciso, nós precisamos. Não é interessante, gente, para jogador nenhum, dentro de nenhum clube. O que é melhor? Você tá num momento de viver bem, do futebol, da equipe, ser elogiado como um todo. Quando a equipe está bem, quando a equipe está empenhada, conseguindo resultados, o individual é falado de cada um também. Ah, mas você já reparou? O Atlético já viveu isso esse ano, naquele momento do Campeonato Brasileiro. Ah, o Hulk com o Scarpa. Vocês lembram? Por que esses caras se desconectaram? Eu sei, a dificuldade do Campeonato Mineiro é uma outra dificuldade. Mas o Cuca talvez vá ter que fazer mais esse papel, além do papel dele, que é obrigatório, de organizar o time do campo. Porque, gente, são esses jogadores, tá? A menos que a coisa mude assim, repentinamente no Atlético, não vão chegar a 6, 7 reforços nessa janela. Não. Mesmo ela indo até 2 de setembro. Confere, Breno? Com certeza, a não ser que resolveu. Amanhã, na próxima semana, vem o aporte e junto com o aporte, uma informação de que o Atlético vai forte no mercado. Mas não tô trabalhando com a realidade antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. Então, quem vai ter que dar conta do Atlético é este elenco. E que o Cuca consiga fazer, individualizar. Olha, você não quer ficar, mas eu preciso de você. E é importante pro seu segmento de carreira também. Independente que seja um veterano. Eu acho que hoje, vamos pegar o Hulk, que é o jogador mais velho hoje em atividade. Ele, vou nem falar, ele tem contrato com o Atlético, não tá falando de parar, mas outros jogadores, não me parece que alguém hoje no elenco do Atlético, o Scarpa, não me parece que ele quer encerrar a carreira dele no próximo ano. Até pro cara, tô dando um exemplo, tá, pessoal? Caso não queira, cara, você se vende melhor quando você vende uma temporada boa. Muito quando mais. você tem números bons, é muito mais difícil. Mas a gente não consegue. A visão que a gente tem desses jogadores, o Valor, parece que eles não têm essa mentalidade, né? O que me parece é que tá faltando até satisfação muito de alguns jogadores. A entrevista do Igor Gomes na Zona Mista, quando ele vira e fala em determinado momento assim: mas como é que você vê essa oportunidade? Ele fala assim: pois é, né? Mas eu tive uma oportunidade, mas de novo, né? Eu tive que jogar improvisado, né? Eu tive que ficar marcando, né? Porque eu tive que ajudar, né? Porque não é a minha posição, não é como eu gostaria. Eu gosto de jogar ofensivo. Quer dizer, ele entra lamentando a maneira com que ele teve que ajudar. Né? E, talvez ele te fale Parece assim, uma falta de leitura. Talvez Não, ele eu tô assim, fora da minha, mas o time tá precisando. Então eu vou ajudar o Cuca e ajudar o elenco. Tá faltando unidade, cara. Assim, o importante é eu ter jogado. Aliás, tem que ter unidade. Tá faltando. Talvez o discurso legal de ter ouvido, né? Ele fala assim: eu entrei, foi mais uma oportunidade, mesmo eu tendo sido improvisado, eu ajudei, tô mostrando aí a minha disposição. Então na hora que der, ele vai me colocar. Mas não foi isso. Tô mostrando que eu sou multifuncional, eu posso jogar em outras posições. É farinha pouca, dá pirão primeiro, cara. Entrou, mas ele não tá satisfeito. Então, mas aí passa pela burrice da pessoa, né? Desculpa, aí é burrice. Aí eu posso. Não. É burrice. É falta de leitura, de entendimento você não onde ele está e o que está acontecendo. Tá? É isso. Mas vocês não acham que ele foi sincero? E aí, nesse ponto? Não, eu acho que ele foi sincero, porém inoportuna a fala dele. Ele tá sendo individualista, você desculpa. E aí a gente tem que... Eu tô colocando isso como um problema. Não, claro que é. Quando a gente coloca em balanças, aí você vê o Christian falando na zona mista, depois do domingo, no time que tá liderando o campeonato, jogando bem, que eu não me importo se eu não fizer gol, eu não me importo se eu não der passe, se eu ficar correndo pra um lado e pro outro o tempo inteiro e os caras da frente resolverem a gente ganhar, beleza. Aqui. Tá vendo? Tá vendo? O Valor de novo foi pra um lado que às vezes muito torcedor não gosta, eu também não gosto. Mas dá o exemplo. Eu vou dar um exemplo também, eu também vou seguir na mesma linha. O Wanderson no Cruzeiro. O que era o Wanderson no Internacional? Como que você conhecia o Wanderson? Um atacante incisivo lá na frente pra pegar. O que o Wanderson tem feito no Cruzeiro? Aí por que o Igor Gomes não pode ser o operário no Atlético? Por quê? O momento do Atlético é gritante. Ele urge. Ele urra na situação. E aí eu gosto de jogar de forma ofensiva. Meu irmão, o Atlético não consegue jogar de forma ofensiva nesse momento e principalmente no jogo que você entrou. Não conseguia. O Atlético não conseguia ameaçar, nem ver a cor da camisa do goleiro do Palmeiras. Você não podia ajudar na fase defensiva, tomando 3 gols lá, igual tomou. Então é entendimento. E passa pela burrice também. Existe uma coisa que é sagrada pra mim no futebol, em qualquer time.
é o bem-estar coletivo. Ele tem que estar à frente de qualquer satisfação individual, qualquer. Porque senão quem sofre é o clube, é o torcedor e o jogador passa. Daqui a pouco o Igor Gomes pode terminar a temporada, enfim, e deixar o Atlético. O objetivo coletivo... o objetivo coletivo tem que ser sagrado assim, sabe, Breno? Tem que estar acima de qualquer vontade, necessidade. E jogador de futebol, o Igor Gomes, ele é bem experiente, né, para fazer leituras. E todo mundo precisa de estar nessa mesma prateleira, né? O entendimento, Breno, porque se alguém só correr o seu neste momento no Atlético, cara, não vai ajudar. E não vai ajudar quando você vê o Hulk, repito, cara, que coisa comovente ver o Hulk jogando contra o Palmeiras no domingo. Cara, como que alguém não se incomoda dentro do campo? Quem tem campo. Cara, olha aquilo ali, não pega e faz algo mais. Eu preciso, ei, Hulk, cara, vamos tentar jogar mais aqui, vou tentar te ajudar. Cara, não tem como. Você tem que pensar, não é no Hulk não, tá, pessoal? É pensar no Atlético. O Hulk tá pensando no Atlético. Pergunta pra ele se ele saiu satisfeito. Eu sei que o Hulk não é parâmetro pra comparar, porque é um dos maiores ídolos da história do Atlético, mas ele saiu pé da vida, porque ele perdeu. Falta indignação no Atlético com a derrota e com apresentações ruins. Essa é a parte dos jogadores. Tá? A gente sabe que a diretoria não tá cumprindo exatamente a risca, mas espera lá, é o que eu tô falando. Precisa de uma reunião agora, nessa semana. O principal aspecto do Atlético nessa semana, pra mim não são os treinos, não é a recuperação física, médica, mas é o papo. Ô, gente, e aí? Voltamos após a paralisação da Copa do Mundo de Clubes. Vai ser isso aqui até o final do semestre? Aqui, olha só, o Valu chamou atenção aí pra esse ponto aí do Hulk, olha só que curioso. O Breno falou, depois da parada do Mundial, o que a gente esperava? Um Atlético melhor. E a gente não viu um Atlético melhor. O que a gente apontava na reta final, antes da parada, a gente falava assim, o Hulk não tá rendendo como rendia. O Hulk tá assim. A gente tem que começar a cobrar o Hulk. Isso. Como que o Hulk voltou depois da parada? Voltou, melhor. Monstro! Então agora você admite que eu tava certo quando eu tava olhando lá no Instagram. Você me criticou que eu tava vendo ele lá no Instagram. Você me criticou. Eu virei e falei que ele tava se cuidando e você me criticou. Você fica aí vendo ele no Instagram. Aqui, ó. Me chamou. Você me criticou. Você me criticou e eu falei, ele vai voltar bem. Ele tá fininho. O que tem a ver ele tá fininho? Tem a ver agora. Olha como ele tá aí no campo. Aí continuando. 11h41. Vamos continuar com o nosso papo. Tava bem bom. O programa é sério, é liga de audiência, pelo amor de Deus. O programa tava bem bom porque o debate estava saudável. Isso não é saudável, e ninguém levou para questões pessoais. Eu vou continuar. Do Léo Dias. Vou continuar meu Instagram. Vou continuar meu argumento. Quando você quiser, a gente debate ali fora. A gente bate um papo. Não. A gente bate um papo ali fora. A gente bate um papo ali fora. Vocês ficam por dentro do que ele faz, que aí vocês vão saber a resposta dentro do campo porque posso continuar? Você sabe o que ele faz. Posso continuar? Então olha só, o Atlético num todo, a gente vê um time em queda. Ele não conseguiu melhorar o desempenho que vinha antes da parada. Veio esses 3 jogos, a gente viu coletivamente um Atlético bem inferior, pegando os últimos 3 jogos que o Atlético fez. Então, esse comparativo de grupo, do coletivo, pra mim me preocupa bastante. E quando eu olho pro Hulk, o Hulk que a gente apontava, tecnicamente, fisicamente, um Hulk menos qualificado, em 3, 4 jogos agora, ele mostrou totalmente o contrário. Eu posso dizer e repetir o que vinham falando aqui há algum tempo, até o Daniel Chatura tá direto do estado do Mississippi, mandando uma mensagem aqui. Eu falo muito de processos, né? Os processos precisam ser obedecidos, criados, desenvolvidos, obedecidos, e aí você vai, obviamente, quando você sabe onde quer chegar e a forma que você vai adotar para chegar onde você quer chegar, é mais fácil, né? Você traçar uma rota, etc e tal, tem que ter processos, né? Então, quando o processo vem despencando de cima para baixo, ele chega aqui embaixo quebrado. Ele chega quebrado, quando os donos não são presentes, não vão lá, não tem nenhum contato com os jogadores, quando os donos estão fazendo e andando para um produto que eles compraram e que, enquanto tá ganhando, eu tô lá, tô presente, eu falo, eu apareço. Quando não tá, eu desapareço, coloco alguém para tocar, e tocar mesmo, mal e porcamente. E quando isso acontece, cara, sabe? E esses processos começam a despencar de cima para baixo, chega aqui embaixo todo quebrado. Então a impressão que eu tenho é que o Cuca não vai pedir para sair, porque outras 2 vezes ele pediu, e ele foi taxado como um cara que abandonou o barco, né, em momentos importantes. Não acho que ele vai pedir para sair, mas acho também que ele tá de pés e mãos atadas. Porque ele não tem o que fazer diante de atrasos, diante de ausências, né, o dono não aparece, o CEO tá fazendo curso fora, e etc e tal, e junta tudo isso, e aí, cara, vai o Vitor, você consegue ver o Vitor dando esporro e cobrando, eu reconheço o tamanho e a importância do Vitor na história do Atlético, mas não pro cara que ele ocupa. De jeito nenhum. Entendeu? Só que as pessoas porque tem pisando em ovos pra falar disso, daquilo outro e tal. Aí, vamos pegar aqui pra fechar, que eu preciso chamar um intervalo aqui, senão daqui a pouco o Bruno Amorelli vai me espancar aqui atrás aqui da cadeira aqui, que o homem tá louco. Cara, cadê o advogado do Atlético pra se manifestar essa porra desse negócio do Dudu aqui? Pô, a Leila vai lá e processa o Dudu. Isso, eu falei ontem na televisão, tô repetindo aqui.
Isso é uma questão, você mexe no bolso, ele pune o CPF do Dudu. O que o Atlético tem a ver com o processo que a Leila moveu contra o Dudu e o Atlético, e o Dudu toma 6 jogos e não joga com a camisa do Atlético. E cadê o jurídico? Falei ontem na televisão, que saudade do Lázaro Cândido. Que eu critiquei tanto porque queria aparecer tanto, mas hoje eu peço desculpas ao Lázaro Cândido aqui porque ele estava certo. Porque se é assunto relacionado ao setor que ele defende no clube, ele aparece e fala. Quem que é o advogado do Atlético? Ah, vou olhar aqui que eu nem lembro o nome. Pois é, cadê o departamento jurídico que não se posiciona? Nem a famigerada nota que o Atlético Cara, nada, ninguém fala nada. Usou indevidamente, ela Ninguém diz surgiu nada. dessa vez. Ah, né? o seu STJD ainda não acolheu o nosso pedido de efeito suspensivo. E daí, irmão? Vocês vão ficar calados aí, assistindo o STJD sapatear na cara de vocês? Tá chegando mais um Quando jogo. quando chegou o documento do STJD com a previsão de punir o cara com 6 jogos, ninguém se manifestou. Pedro Torquato, que é o advogado? Superintendente não sabia. jurídico. Não sabia. Também não sabia. Sabe, então